Olá, eu sou a Débora Volpe, jornalista, empreendedora, criadora de conteúdo, colunista aqui da Rede OCP, e hoje a gente vai usar esse espaço para falar de negócios e de conexão. Estamos recebendo aqui o empreendedor, consultor, conselheiro Luiz Sérgio Pereira Júnior. Ele vai bater um papo com a gente sobre carreira, oportunidades e tendências de mercado. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Olá, Débora. Obrigado a todos. Boa tarde, ouvintes, né? A todos que estão acompanhando aí, tanto a minha trajetória, né, quanto esse bate-papo gostoso. Vai ser um bate-papo cheio de insights, né? E o Luiz, ele tem uma frase que resume um pouquinho da essência dele, que é: meu negócio é fazer negócio. Então, essa frase vai dar um pouquinho o tom da nossa conversa hoje. O Luiz é um profissional que ele busca novidades, faz uma leitura do mercado e também antecipa cenários e mapeia oportunidades de investimentos. É isso, né, Luiz? É verdade. Então, quem é aqui de Jaraguá e região, com certeza conhece algum negócio, alguma empresa que a história se cruza um pouquinho com a história do Luiz. Tem o dedinho dele, tem a ajudinha dele na instalação de várias empresas, redes inclusive, né, grandes redes que se instalaram aqui na região com a ajudinha do Luiz. Alguns nomes, me ajuda, Luiz? É verdade. Então, eu tô atuando aqui há 23 anos, praticamente, em Jaraguá, né? E a empresa já há 38 anos, mas nesses 23 a gente sempre tenta ser um pouco disruptivo, né? A cada 5 anos eu tento buscar algo que não existe ou algo que a gente possa melhorar, aprimorar. Isso tem muito nas indústrias, né? Então a gente está sempre atualizando. O mercado imobiliário não é diferente, até porque ele é dinâmico. E trazer oportunidades que fazem sentido em cidades maiores, que era o caso que eu buscava muito, acabou trazendo grandes redes de mercado, como Comprão, né? Não só aqui em Jaraguá, Pomerode também. A gente estruturou, trouxe, e hoje eles são os nossos, né? Tem essa parceria conosco aí mensalmente. Mas não só eles, farmácias, né? A Farmácia São João, quando veio para cá, a gente teve uma boa relação, acabou ampliando não só aqui, também em outras cidades. Isso vai trazendo, né, novos negócios, novas redes de contatos. Eles me apresentaram outras redes lojistas que têm parceria com eles, quando eles montam num ponto. Ó, Luiz, tem que falar com fulano de tal. Então a gente teve um contato muito grande com esses diretores de expansão, né? Então tu pega farmácias, mercados, bancos, né, agências bancárias. Enquanto os bancões acabaram fazendo um movimento inverso, de desimobilizar e ir para a linha digital, a gente vê as cooperativas indo muito para os bairros, muito na parte física, né? Ninguém sabe o que é, o que faz sentido, o que não faz, mas as cooperativas realmente dominaram essa parte de bairros, agências físicas, né? Então a gente acabou aproveitando esse movimento e atendeu aí uma boa... Comprão, Sicredi, São Comprão, João, São João. Grandes redes, e que você acompanhou essa transformação deles também, né? Entrando no município e se transformando, indo para os bairros. Então, tem a ajudinha do Luiz aí nesses negócios que acabam movimentando a nossa economia, né? E gerando novas conexões. Mas a gente já falou um pouquinho aqui, né? Então, de quem é o Luiz. Mas como que você se apresentaria, Luiz? Além de empreendedor, além de ser apaixonado pelos negócios, quem é o Luiz? Quais são os seus hobbies? Fale um pouquinho de você. Eu sou um apaixonado por negócio, né? Apaixonado. Mas assim, tudo começou com imóvel, né? Desde os 4 anos, a gente só ouve falar em imóvel. Então, investimento, tem que investir em imóveis. Então, só que ao longo do tempo, né, quando tu vai levando a vida e vai entendendo outras dinâmicas que vão acontecendo dentro do mercado imobiliário, tu começa a entender que tem outras formas de tu fazer negócio, né? A criatividade nos últimos 10 anos, eu te diria assim, 2012, 2013, ali virando para o 14, eu comecei a pensar um pouco fora da caixa no sentido de entender que existem oportunidades para fazer negócios imobiliários, mas que a gente pode rodar a economia fazendo outros negócios que o imobiliário vem junto, ou que o imobiliário atraia, né? E aí começou a surgir uma ramificação de negócios. A parte de mercado, claro, a gente foi se posicionando, né, ao longo ali de 2017 até 2019, um pouco antes da pandemia. A gente acabou querendo se posicionar para uma linha de mercado imobiliário, então quero mais o médio alto padrão.
E nesse movimento, né, nesse reposicionamento da marca e também dos empreendimentos, tu vai ter que buscar conteúdo, tu vai ter que buscar produto, tu vai ter que entender como conversa esse público, qual é a linguagem dele, o que eles falam, como a gente brinca, né? O que eles comem. Cara, não tinha, acho que tinha um programa assim, o que eles pensam, onde eles vivem, né? Conhecer o cliente, né, mas Luiz? é bem isso, assim, tu tem que entender o que eles fazem, como é que é o dia a dia deles. E não adianta só entender, tu tem que vivenciar a vida deles, né? E isso fez com que eu realmente entendesse um outro mercado, que me apaixonei também, né? E aí começa a surgir novos negócios. Daí entra o lado da aviação, náutico, hotéis, na parte de rede hoteleira, investimentos em geral. E aí eu comecei a entender também que o core sempre vai ser o dinheiro. Então o investimento líquido, ele é o dinheiro. E com o dinheiro tu faz o quê? Né? Tu investe em quê? E aí a gente começa a ramificar em 2022 investimentos na parte de hotelaria, investimentos continua na parte imobiliária, investimento de loteamento, prédios, construções de casas, condomínios fechados, porém ele começa a trazer um outro mercado de investimento e oportunidades que o Sul não tinha. Esse ano a gente acabou trazendo a maior empresa de compartilhamento, né, de aeronave de São Paulo para botar o pé aqui em Santa Catarina e Paraná. Né, eles botaram a filial em Porto Alegre e precisavam Santa Catarina e Paraná. Então a gente auxilia, ajuda. Por quê? A sinergia, né, o público, ele é o mesmo. Então tu começa a entender oportunidades naquele mercado que tu já atua bem. Tem espaço para a gente atuar aqui também. Né? Mas para atuar nesse segmento, tu tem que entender, tu tem que falar com, né, com produto, tu tem que estudar aquele mercado. E aí a gente começou a entender, estudar 2022, 2023. Quando eu vi que é um público mais exigente, tu começa a atrair pessoas para perto de ti, ou que vão trabalhar com você, que são profissionais daquela área. Né? Então, tu não precisa ser o melhor vendedor de aeronave, mas se tu trouxer o melhor empresa de aeronave, com o melhor profissional para o teu lado, tu começa a oferecer para o teu cliente desse público o melhor naquele segmento. Então, acho que você resumiu bem a palavra sinergia, né? E quando eu comecei, eu falei que a gente ia falar muito de conexões. Então, são negócios que têm uma sinergia e essas conexões que você cria, você acaba trazendo para os teus novos negócios, né? Então, como você falou, você começou no imobiliário, mas hoje, o imobiliário eu sei que pulsa teu coração, eu sei que é ali que é a tua família, a tua raiz, a tua origem, né? E muitas pessoas ainda te veem como essa pessoa, uma referência aqui na nossa região, para um aconselhamento, para um investimento em imóveis. Mas fora esse papel de consultor imobiliário, o que o Luiz está fazendo hoje? Atualiza a gente. E qual é o momento que você vive hoje na sua carreira, Luiz? Até o pessoal brinca, né? Tem algumas pessoas que vieram me perguntar esse ano, mas Luiz, o que tu estás fazendo? Né? Eu tenho te acompanhado muita coisa, né? Nas redes sociais, né? Eu vi já negócios diferentes. Me explica um pouco. E aproveitar esse momento aqui, né? Esse bate-papo aqui, até para que as pessoas também possam compreender, entender qual é o momento do Luiz esse ano e daqui para frente, como é que a gente vai se posicionar. A imobiliária, o mercado imobiliário, ele nunca vai sair, né? Ele está no sangue. E a empresa, ela continua rodando. Né? São 38 anos de empresa, e no qual a gente tem uma carteira de locação com esses clientes, né? Grandes nomes, no qual a gente não deixa eles descobertos, a gente está atendendo. Só que os últimos 5 anos, a gente montou um time dentro da imobiliária que a gente consegue e fez, né? Os últimos 3 anos a gente avaliou, a Jasleide, que é minha esposa, ela está com 5 anos conosco. Mas os últimos 3 anos eu vim avaliando ela no sentido de deixar a empresa rodar sem a necessidade de operacionalmente eu estar ali. Eu brinco que eu sou muito comercial da empresa. O operacional, a estrutura está montada e ela roda bem. Então, eu não vou deixar de fazer o comercial para eles, porque eu vou estar rodando o Brasil. Vai ter um pouco menos da presença do Luiz dentro da empresa.
porque eu resolvi nesse momento, né, em janeiro em diante, ir para um outro mercado, que é o mercado de capitais, né? Então a gente começa a entender mais sobre fundos imobiliários, gestões de novos negócios. E eu me aproximei, né, em Curitiba de uma asset, né, na qual a gente vem mantendo uma relação muito boa. E de janeiro até agora tem acontecido grandes negócios que não são só o imobiliário, né? A gente começa a investir numa rede de hotel, a aquisição recentemente em Florianópolis, 34 quilômetros do porto, né, do aeroporto novo aeroporto de Floripa. Então, a ideia de entrar num mercado, talvez até de multipropriedade, a gente está buscando aí uma parceria, a gente já fez 2 reuniões com operadores, né? Tem grandes operadores querendo vir e se instalar aqui em Santa Catarina, gente que já tem anos de mercado, a gente não precisa inventar a roda, né? Se a gente tem o produto, que é o imobiliário, que é a estrutura física de um hotel, ela retrofita, que a gente entende desse mercado, né? Décadas entendendo e visualizando aquilo. Quando tu traz um operador que sabe fazer há 20, 30 anos aquela operação de hotel, quando tu junta as duas marcas, tu fala assim, cara, não tem como dar errado, né? É um negócio já validado, já... Exatamente. Tu tens ali um contrato de parceria de 10 mais 10, 20 anos daqui para frente. Então a gente começa a ver contratos e parcerias de 10 mais 10 ou de 20. Então eu começo a planejar minha vida de 2024 até 2044, né? Então é um pouco ousado, porque o mercado ele é dinâmico, e aí, sei lá, a cada 2, 3 anos a gente dá uma revisada, mas a gente começa a entender que tem outros mercados, né? Dentro da Praia Brava, por exemplo, ali em Itajaí, a gente teve uma reunião até essa semana mesmo, onde a gente começou a entender como é que está o posicionamento das construtoras, né? Que tipo de empreendimento vai ser colocado? Eu diria assim, tinha um investidor de São Paulo, junto conosco, ele falou, tu acredita que há 5 anos atrás eu peguei uma tabela de preço de um empreendimento na Praia Brava e falei assim, que loucura esse preço, não vou comprar agora. Isso aqui é uma bolha. E eu escutei muito esse negócio de bolha. E aí, essa semana ele falou, pô, valorizou tudo isso? Devia ter comprado. Eu devia ter comprado. Eu sempre com aquela ótica, não, uma hora vai estourar, e não estoura, e com tudo que está vindo, para quem está dentro, né, interagindo com esse mercado, começa a visualizar que o que vai acontecer no litoral, na Praia Brava, e aí subindo Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, a gente começa a entender que, cara, não tem como não é um estouro, ainda está embrionário em algumas cidades. Ou seja, a tendência é valorizar ainda mais. 5, 10 anos, assim, a curva, ela é excepcional, né? E na Praia Brava, ela vai para um ticket muito high, a gente chama, né? Muito alto. Ele vai ficar o mercado tradicional, mas o que a gente viu, né, que já está assinado, está consolidado, empreendimentos incorporados, com o que está sendo, né, o que eles estão trazendo para dentro dos empreendimentos. Quando tu escuta aqui um grande nome de um renome de hotelaria nacional, boutique, vai se posicionar dentro da Praia Brava, seja ele no hotel, que é o caso de um nome, mas seja ele só no spa, né, dentro de um produto imobiliário. Quando tu vê uma marca internacional como a Versace, ela se aliando ou se posicionando aqui em Santa Catarina, no litoral, tu fala assim, cara, eu vou lá estudar um pouco sobre a Versace. Eu já escutei falar dela, mas vamos lá, como é que é o posicionamento dela fora daqui? Qual é a exigência? O que eu posso esperar de um produto com uma assinatura da Versace? Então tu começa a pensar, Versace, né? Mas assim, tu começa a se perguntar, cara, e tem espaço? Como é que vai ser esse mercado imobiliário e o mercado de luxo em geral? Porque esse público ele vai querer consumir. Ele vai consumir o quê? Bons restaurantes, bons shoppings, boas compras. Como é que está o entorno disso? A parte de saúde, parte de hospitais, né, particulares. E é nessa parte de investimento que a gente entra. Então, tipo assim, se eles estão se posicionando aqui, o que não tem? Né? Não tem um bom hospital particular, não tem. Opa! Então, os olhares do investimento. Negócios que trazem um novo público e que se desdobram
em novos negócios, né? E aí você já deu alguns spoilers, então tem muitos investidores e muitos novos negócios, principalmente desse mercado de luxo, para acontecerem aqui no nosso litoral. E eu queria falar um pouquinho disso, assim, do mercado de luxo, né? Que a gente vê uma tendência, a gente vê que Santa Catarina se destaca porque a gente tem praia, a gente tem serra, a gente tem paisagens, né, deslumbrantes, mas você tem mais alguns spoilers para dar pra gente nesse novo mercado? Como que Santa Catarina e a nossa região aqui, você mencionou o litoral norte, como que a gente está sendo visto? Onde que a gente está no mapa do mercado de luxo? Como é que a gente olha lá, quando a gente fala a gente trabalha muito com famílias, né, investidoras. A gente fala nos family offices no sentido de estruturar negócios interessantes para ser desenvolvidos, né? Quando a gente leva isso para uma estrutura mais organizada e mais profissional, que é o caso do fundo, a gente começa dentro do fundo a ramificar negócios. O imobiliário sempre vai estar ligado, e é por isso que eu acho que fez sentido eu estar com eles e eles estarem comigo, né? Eles não tinham um player do mercado imobiliário, mas eles precisavam escoar o dinheiro, né? A gente tem a liquidez, o dinheiro, a gente precisa de bons projetos. Beleza, monta-se os projetos, mas a gente também precisa de imóveis. De imóveis, de um player aqui que entenda dessa parte imobiliária para que a gente possa estar conversando e dialogando sobre isso. O que a gente vê, né, nesses últimos 2, 3 anos de estudo? Serra Catarinense, né? A gente vem acompanhando o crescimento, principalmente no enoturismo, né? Essa parte de... Olha como se desenvolveu as vinícolas. Olha o investimento imobiliário que as próprias famílias das vinícolas fizeram dentro dos seus próprios business, né? Dentro da sua própria operação. Então, tu pega, por um exemplo aqui, eu não fui visitar ainda, mas eu recebi as fotos, recebi como ficou a vinícola Teira, né? É um exemplo. Então, para quem já pôde ficar lá, o hotel, a boutique que eles criaram, é um desejo, né? As pessoas falam, puxa, eu desejo estar lá, né? Quem acessar o Instagram agora vai poder ver, falar, nossa, é maravilhoso. E lá, como é que funciona? A última vez que eu tive com a minha esposa lá, a gente fez lá, quando tu pede o prato, né, a entrada, o prato principal, sobremesa, então tu faz uma degustação, menu de degustação, ou quando tu vai fazer uma experiência diferente, eles têm muita coisa para oferecer. Uma experiência. Uma experiência que tu encontra, talvez, claro, em Gramado, né, em algumas vinícolas aí, mas que tu encontra muito fora daqui. As famílias, esse público consumidor, ele ia buscar isso muito na Argentina, né, no Chile, ou até mesmo na Europa, na Itália, né, e assim por diante. Mas tu começa a entender que aqui eles estão entregando um serviço de excelência, um produto de qualidade, né, vinhos sendo pontuados aí, muito bem pontuados, e aí tu começa a ver que a gastronomia, eles estão trazendo chefes estrelados, aí tu fala, nossa, né, realmente estão acreditando. E eu vejo a Serra Catarinense, não só a Serra Catarinense, mas como a serra aqui próximo de Jaraguá do Sul, Campo Alegre, né? O que está acontecendo nos movimentos? A gente vê ali a família Hansen da Tigre se posicionando já com um grande empreendimento aberto, não fechado, mas um grande empreendimento, né? Onde tu já tem um bairro meio que querendo já iniciar planejado, né? Isso é bacana. É um investimento alto, eles anunciaram, não é público essa informação, eles anunciaram esse investimento nas redes sociais, nos jornais, e faz com que movimente toda aquela serra. O público de Joinville e Jaraguá são mais fortes ali, mas eu digo que essa parte do enoturismo, que são as vinícolas, a parte do litoral, consolidado já, Balneário Camboriú, Florianópolis, Itapema, eu vejo muito o governador Celso Ramos, nos últimos 24 meses, Mariscal, Bombas e Bombinhas, o que eles fizeram no sentido de se preparar para um turismo, né? Mas um turismo de qualidade, onde um público vai estar mais exigente, eu acho que é bacana também. Mas quando tu pensa mais longo prazo ainda, 10 anos, aí eu começo a ver Penha, né? Ontem teve o lançamento, na frente do Beto Carreiro, de um empreendimento chamado Landscape, né? Aí eu questionei, e olha como é disruptivo o pensamento da construtora, ali no caso é a construtora Roga, é uma parceira nossa, mas quando o Thales, que é o diretor da empresa, me contou, eles tiveram um pensamento diferente, totalmente fora da caixa,
na frente do Beto Carreiro, empreendimentos grandes, 7 mil metros quadrados de área de lazer, onde tiveram que trazer um designer, um arquiteto, que desenvolvesse nesses locais de áreas comuns, 40, se não me engano, 42 espaços para as crianças brincarem, mas com temáticos, onde as pessoas, já estou ali na frente do Beto Carreiro, com o parque. E aí tu começa a ver que o investimento, a facilidade, o acesso de ter esse produto é fácil, é tranquilo, mas mais disruptivo ainda foi quando ele me falou assim, Luciano, a gente vai pensar um pouco mais fora da caixa e vai ter a possibilidade de no teu apartamento, que tu usa quanto teu apartamento de praia? Eu falei, uso lá um pouco, te confesso que eu uso bem pouco. E quantas vezes tu recebe gente? Não, só mais lá no final do ano. Então esse empreendimento ele vai ter lá disponível, claro, com reserva e tudo mais para os moradores, uma suíte. Aí tu fala, calma aí, então se eu convidar o meu pai só naquele período, então vai ter várias suítes, não só uma, mas como o empreendimento é grande, vai ter a possibilidade de eu reservar, mas no meu dia a dia, 90% o usual, né, que a gente chama assim, ele fica usual o apartamento, e quando eu sobrecarrego ele naquele período, eu tenho uma válvula de escape, mas pago por isso. Todo mundo que tem casa de praia já passou por isso, né? Como ninguém pensou nisso. E tu começa a entender inovação, né? Disruptivo, o cara começa a sair um pouco do tradicional. E também personalização, né? Conhecer o cliente e oferecer algo diferente, né? Personalizado para ele. Uhum. Eu vejo isso com bons olhos, né? Litoral, enoturismo, a parte da aviação. Se tu pegar de Curitiba a Florianópolis, vamos pegar 2 capitais e um eixo, né? Vamos ver quantas pistas de pouso, de tanto voo comercial, que aí eu tô falando, Curitiba, Joinville, Navegantes e Floripa, certo? Isso é voo comercial. Então nós temos 4. Desde Curitiba até Florianópolis, com Navegantes e Joinville no meio. Mas se tu for avaliar aqui, Guaramirim, a gente tem uma pista de pouso, Aeroparque do Vale Europeu. Nós temos o Céu Azul em Barra Velha, e nós temos em Itapema o Costa Esmeralda, né? Talvez tenham mais, mas eu tô dizendo só nesse eixo, tu coloca mais 3, né? Daí vai botar 7 pistas, faz com que o quê? As pessoas tenham acesso ao nosso litoral através de voos comerciais ou particulares, né? Costa Esmeralda, eu fui há 5 anos atrás e fui agora, mês passado. Nossa, não tem mais espaço, o pessoal ainda brinca assim, nossa, o que aconteceu? Deu um boom aqui dentro. Quando a gente olha atravessando a rua, né? Tem o Costa Esmeralda ali em Porto Belo. Quando tu atravessa a rua do aeródromo, tem o maior empreendimento, né? Um campo de golfe, com a única campo iluminado na América Latina, né? É o 5º do mundo. Então tu fala, isso é exclusividade, né? Até inclusive é do empreendedor aqui de Jaraguá do Sul, Martin Werninghaus, né? Da WEG, é um dos sócios. Isso é interessante, eu gosto de falar os nomes, porque assim, eles estão de parabéns, né? São empreendedores, realmente. Eu não falei com ele sobre esse empreendimento, mas eu escutei uma pessoa de Curitiba falando o que ele falou. Eu quero deixar um legado. Né? Assim como o meu pai fez na WEG, eu quero deixar um legado. Isso é bonito, né? E tu precisa de empreendedores como este, como todos os outros demais, a família Teira, a família Gomes, na Pedra Branca, né? Um exemplo de case de sucesso, cidade planejada, a Vocan, em Porto Belo. A gente cansou de ir lá visitar, eles vão estar aqui semana que vem em Jaraguá para almoçar, tomar um café conosco também. Mas assim, a gente começa a entender que as pessoas acreditam, empreendem, diversificam a parte de investimento, não só num tipo de ativo, mas principalmente inovação. Né? Eles têm trazido algo realmente novo, tecnologia, os empreendimentos com condomínios fechados, já com sistema de segurança, na entrada, placa lendo. Tudo isso vai te trazendo assim, nossa, diferenciais. Né? E isso me encanta muito. É o que esse mercado pede, né? E quando a gente pensa em mercado de luxo, acho que vem muito à mente as marcas de moda, vem muito a questão de carros de luxo, mas então a aviação, o setor náutico, como você falou, o próprio turismo, o mercado imobiliário, tudo isso acompanha esse mercado, né? E quem é esse consumidor de luxo? O que ele busca? Que tipo de experiência ele busca? É claro que não é um consumidor onde ele avalia o preço, mas ele avalia outros atributos do negócio, ou do produto, ou do serviço. O que esse consumidor busca, né? Como atender esse consumidor mais exigente? Tem muita gente que vai dizer assim, esse público ele não busca preço, ele não olha preço. Realmente, eu acredito que esse público ele não olhe o preço, a não ser que
o serviço não está sendo entregue da forma como ele imaginava. Aí ele vai olhar o preço e vai dizer o seguinte, não, sério que eu estou pagando isso para receber isso? Aí ele vai exigir. Não, desculpa, tá péssimo, você tem que melhorar aqui. Então. Mas quando ele é surpreendido por um serviço de qualidade, um atendimento de exclusividade, onde a pessoa entrega mais do que... Ou ele já imaginava que ele viria para cá e receberia pelo menos isso daqui para cima, na régua. Ele fala, cara, supriu minhas expectativas, muito bom, parabéns. O cara não olha o preço, ele não vai dizer assim. Quando vem a conta, ele fala assim, beleza, tá pago, exclusividade, então. É, e ele busca esse tipo de exclusividade. E o público que tu pediu, mas onde está esse público? A gente vê que um público, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, tem vindo para cá, para o sul, para nossa Santa Catarina. A gente tem acompanhado a vinda do mercado ali de Goiânia, Mato Grosso, já há muito tempo, esse movimento deles, principalmente pelo litoral de Itapema e Balneário Camboriú, mas a gente consegue visualizar agora eles frequentando ou passando e pedindo, sobre empreendimentos nessas outras praias que estão se desenvolvendo. Sarras, Barra Velha, Penha. Então tu começa a entender que o público, às vezes, tem o nosso consumidor local, que Jaraguá, Joinville, Blumenau, a parte do Oeste, Rio do Sul, tem grandes empresas, tem grandes pessoas, pessoas que conseguem e gostam de consumir, buscavam, às vezes, fora daqui, mas principalmente as pessoas que estão vindo de fora e frequentando aqui, buscando aqui em Santa Catarina a experiência que, às vezes, eles têm nos próprios estados ou países deles. E o melhor, investindo aqui, Deixando seu dinheiro aqui. Deixando seu dinheiro aqui e fazendo essa economia girar. E falando de economia um pouquinho, a gente não tem como falar de negócios, de investimentos sem essa leitura, Você tem esse olhar e você gera muito conteúdo nisso também, E como que você vê o cenário, primeiro o imobiliário hoje, Como é que você vê hoje? Porque você comentou, quem não investiu anos atrás, talvez hoje olhe e pense, eu deveria ter comprado um imóvel na Praia Brava. Mas como que está hoje, o cenário imobiliário? Vamos falar em Santa Catarina no geral, acho que você fez uma leitura bem interessante e pontuou bastante o litoral, serra, essa diversidade que a gente tem também de opções, de cenários, de paisagens e até de turismo, lazer, enfim, mas... Qual seria o teu conselho, a tua dica para quem quer investir em imóveis hoje? O que está em alta? A gente sabe essa questão do luxo, a gente sabe essa questão da sustentabilidade, que o consumidor está olhando cada vez mais para isso, a inovação, a personalização que você pontuou também, Mas que a gente... Eu diria assim, tem um ditado popular, e que o meu pai, desde criança eu escuto ele falar, e depois escutei várias pessoas falarem, quem tem terra, investir em terra não erra, Quem tem terra não erra. Essa é boa. Porque se você pegar os principais empresários no sentido financeiro, pessoas que se deram bem, que hoje são muito bem financeiramente, uma grande parte da riqueza deles veio pelo imobiliário. Investimentos ou terras que às vezes ganharam de herança e que daqui a pouco... se desenvolveu ao redor e acabou tendo uma valorização que ninguém esperava, ninguém contava. Então eu digo que o mercado imobiliário, ele é sim um grande motor para enriquecer, para deixar a pessoa estável financeiramente. Então é um patrimônio, É um patrimônio. E a nossa região... Eu fui para São Paulo e fui para Curitiba e voltei para Santa Catarina com um aprendizado. São Paulo, os investidores, eles têm mais ou menos 70% líquido e 30% em ativos imobiliários. Já no Paraná muda um pouquinho, mas Santa Catarina, por incrível que pareça, é de 50% ou mais ativos imobilizados e um pouco menos liquidez. E tu começa assim, cara, é um povo mais conservador, porque o imóvel está ali. Então tu tens a certeza, a gente chama de patrimonialistas, eles gostam do patrimônio, eles investem, mas eles gostam no patrimônio. Então eu diria assim, a parte do investimento, a parte da economia, não tem como errar. O mercado, a gente está 38 anos no mercado imobiliário, mas ele é cíclico. A gente percebe que de 5 em 5 ou de 10 em 10, tu pega lá,
economia, a Selic. Há 10 anos atrás, como é que estava? Há 5 anos atrás, como é que está agora? Então, se tu pegar um histórico, GPM, né? Tem picos. Tem um momento, nossa, GPM tá... A gente fez isso é curioso, né? A gente fez um empreendimento, uma venda de um empreendimento em Jaraguá do Sul, que a gente chamou internamente de Plano 100, né? Mas internamente, sabe? Era um empreendimento de alto luxo, né? Era, acho que, segundo ou terceiro empreendimento mais caro de Jaraguá. E a gente resolveu, eram 7 unidades, a gente resolveu fazer em 100 vezes, né? Vamos fazer em 100 vezes e vendeu tudo em 6 meses. Mas por quê? Quando tu abre em 100 vezes, tu consegue acessar um bolso diferente do que tu fala assim, eu quero no D0, eu quero uma transferência imediata. O cara vai dizer, poxa, não tem, vou ter que buscar no banco. Se eu buscar no banco, eu vou pagar uns juros, vou me alavancar, mas comprar direto, e é uma modalidade aqui na nossa região, comprar na planta, né? Poxa, mas aquele empreendimento já estava pronto, então já tinha segurança que o empreendimento não precisava risco de terminar ou não terminar. Apesar da consultora era uma das melhores consultoras da região, mas a ideia de alongar o prazo e cabe no meu bolso fez com que eu tenha acesso a esse produto, né? E a gente fez um acompanhamento desses 100 meses. Todo mundo quitou antes dos 48. Mas por quê? Ele só queria ter a certeza que ele conseguia pagar, mas ele pagava de 2 em 2. Às vezes ele juntava no final do ano e falava, agora eu quero adiantar 5, 10 parcelas, quero quitar. Todo mundo quitou até os 48. Então, fala assim, calma aí. Né? Ele só precisa ter a tranquilidade de que ele vai pagar, que ele consegue. Se apertar, vai dar conta. Mas ele vai sempre adiantar. Então, o imobiliário, eu diria, né, que é um bom negócio, independente do momento. Né? A gente está passando esses últimos 12 meses, mais ou menos, aquela incerteza, existe uma parte de reforma tributária, como é que vai ficar? Porque eu tenho uma administradora de bens, ele vai tributar, vai ter impacto sobre a minha administradora, não vai, vou para fundos, não vou. Né? Onde que eu... todo empresário está dizendo assim, onde é que eu consigo economizar um pouquinho? Né? E esse é o dever de casa de todo assessor, seja eu ou qualquer um que está assessorando as famílias ou seus clientes, ele tem que pensar assim, aonde eu consigo deixar sobrar mais dinheiro no bolso do meu cliente. Eu acho que todo assessor imobiliário ou assessor de investimento, ele tem que pensar nesse sentido. Às vezes, não é nem inventar a roda, é pegar tudo que tu já tem, que a gente já tem rodando dentro do ano e falar assim, onde é que eu consigo economizar dentro de casa? Eu consigo fazer esse processo melhor e nisso aqui eu economizo tanto. Consigo mudar aqui, eu consigo tirar da pessoa física, botar na administradora, isso aqui vai dar um impacto tributário, vai deixar mais dinheiro no bolso do meu cliente. Os caras a família já está 10 anos com a administradora de bem, tem hold patrimonial, tem isso, não sei o quê. E agora, como é que vai ficar esse cenário na próxima reforma aqui, até o final do ano? Não sei, ninguém sabe. Mas e os cenários? Né? Será que os assessores já criaram 3 cenários? Né? Se a redação for assim, nós vamos ter esse impacto. Se for assado, nós vamos ter esse impacto. E esse aqui... Então, esse trabalho a gente já está fazendo. E dizer assim, foi definido, a redação é essa, qual dos 3 é o melhor? Como é que eu viro essa chave e amanhã já começo a operar ganhando dinheiro? Né? E às vezes as pessoas vão deixar acontecer, a gente chama de apagar incêndio, né? As pessoas às vezes deixam acontecer e daí falam assim, nossa, a partir do ano que vem eu vou ser tributado de 15 para 27. É bastante, né? Como é que eu faço para economizar? E aí já é tarde, só posso fazer essa alteração daqui a tanto tempo. Não estou preparado, não tenho time para isso. Então esse é o nosso trabalho de já organizar. Antecipar e planejar, né? Antecipar cenários, né? E, bom, o mercado imobiliário como você falou, é sempre uma boa aposta, né? Mas quando fala de cenário econômico, Luiz, o que você enxerga, assim, qual balanço você faria desse nosso primeiro semestre? Como você visualiza daqui para frente? Teve a questão do câmbio, dos juros também, tudo isso é bastante sensível para quem investe, né? Que leitura você faria, que balanço do nosso primeiro semestre e como você visualiza o próximo período? Como é que a gente está vendo lá dentro, né? Tanto da asset quanto nas famílias. A gente pensa... a gente brinca ainda que tem uma palavra assim, tudo depende, né? Então o cara fala, como assim tudo depende? O pessoal não gosta, depende, é muito variável, é muito aberto. Se tu falar assim, e uma família usou esse exemplo comigo, né? Luiz, vestir imóvel, tem gente que fala que agora não é o momento. Eu falei, depende, né? Ele falou, tudo depende. Eu falei, mas quer ver como depende? Se o teu vizinho, ele vale 1 milhão,
e não é o melhor momento de tu comprar por 1 milhão, mas de repente ele resolve te oferecer por 400, depende. É bom ou não é? Daí é bom. Então depende. Depende como é que tá hoje a tua liquidez, né? O empresário, ele tem uma liquidez e ele gostaria de deixar num rendimento fixo para quanto tempo? Né? E será que não vai mudar? Né? Será que eu não vou entrar num barco hoje, achando que é um momento de 12, 16, 18 meses de promessa? É um bom cenário hoje. E amanhã? Né? Então, não tem esse certo e errado, não tem assim, eu vou investir aqui que não tem errado. Realmente depende. Para cada cliente, a gente faz uma análise. A gente brinca lá que da nossa região aqui, da Anvale, a gente tem 8 clientes. A gente chama de famílias, né? Mas 8 clientes. Lá em Curitiba, a gente tem 10. E aí tu fala assim, cada família tem o seu formato, a sua forma de investir, tanto em imóveis quanto no rendimento líquido, mas cada família tem uma personalidade de investimento diferente. E não posso dizer que a família tal está certo ou a tal está errada. Isso não existe. Aquele momento, naquele formato de liquidez de dinheiro, de patrimônio imobiliário, se tu fez o dever de casa, que o meu trabalho lá é aonde eu consigo enxugar para cada família a parte imobiliária, onde um outro, meu colega, consegue enxugar a parte financeira, e juntos, a gente quando vem para uma mesa, né, a gente fala assim, dá para economizar tanto no geral, ou dá para investir em tal negócio, e a gente consegue mudar rapidamente, se o cenário mudar, eu acho essa mudança rápida é a que mais faz tu ganhar dinheiro. Tua capacidade de se reinventar rapidamente. Quando tu tá engessado, quando tu tem uma aplicação forçada para 18 meses e tu perde uma oportunidade aqui, tu fala assim, nossa, o que eu fiz? Entendeu? Então a gente sempre faz uma análise da família ou da empresa, né? Conservador ou não, o perfil dela. E aí a gente recomenda, né? Então, todo o cenário para nós, a gente brinca lá, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quando eu vi uma família meio que tá no momento de baixa, tinha uma outra ganhando mercado. Então, eu não posso dizer que o momento agora é ruim para isso, ruim para aquilo. Ela está aproveitando aquele momento, por causa que é o estilo, o perfil dela, e ela está, talvez, aqui sofrendo um pouco mais. E é por isso que no mundo dos negócios e dos investimentos fala-se tanto em diversificação, diversificação. Né? Eu ainda comentei numa das minhas, na coluna, eu falei sobre quando tu tens um patrimônio de dinheiro mesmo, num nível alto, acho que tu se importar com rentabilidade não é mais o correto, na minha opinião. Foi isso que eu defendi na coluna, né, quando eu escrevi. Porque o que acontece? O melhor é a diversificação, né? O poder de daqui a pouco assim, deu errado ali, mas não por culpa minha. Economia, política, coisas que não dependem de você. E aí tu tens a outra parte, né, colocada em outro setor, que está crescendo e fala assim, nossa, ele me deu um equilíbrio, né? Então, quando tu tem muito, porque a gente brinca, né, quanto maior, maior o tombo. Então, diversifique, né? Diversifique, coloque um ovo em cada cesta. Eu acho que esse é o trabalho dos family offices, né? A gente tem conversado muito com os multifamily offices, mas tem muitas famílias que têm o seu single, né? As pessoas que fazem sua gestão do seu próprio patrimônio. E a gente começa a entender que realmente eles diversificam, colocam um ovo em cada cesta para caso uma cesta quebrar, né, ou tiver algum problema, as outras todas vão manter, né, aquela ponto de equilíbrio, a estabilidade das famílias. E para a gente partir aqui, começar a partir para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco de empreendedorismo, porque o teu nome está muito atrelado, você é essa referência em mercado imobiliário, mas você dá para ver que em toda a tua conversa, em tudo que você fala, você tem essa veia de empreendedor, de enxergar oportunidades, né? Então, o imobiliário foi a tua porta de entrada, mas hoje você enxerga negócios, né? E provavelmente quem toma um cafezinho com o Luiz sai de lá
inspirado, com dicas, com uma nova oportunidade, com uma nova conexão. Então, para quem quer empreender, para quem está iniciando um negócio, ou está se reposicionando no mercado, ou quer empreender na própria carreira, né? Porque empreender não é abrir um negócio. Empreender é você ser protagonista, você ter essa visão, essa ousadia que me parece que você sempre foi muito estimulado já, né, da família, já é de uma família de empreendedores e tudo. Mas o que você diria para quem deseja empreender? Quais seriam as tuas dicas, os teus insights para essas pessoas, baseado na tua experiência e nessa transformação também que você está vivendo na tua carreira, né? Aproveitar o gancho, né, que é realmente assim, a minha esposa brinca, né? Hoje não mais, mas ela brincava, mas com um tom meio de pegar no pé, quando a gente casou. Aí virava e mexia, eu precisava fazer uma viagem de negócios, né? E eu falava para ela assim, vamos até Balneário, Camboriú? Ai, vamos. Né? Claro, talvez na cabeça dela imaginava, a gente vai para tal lugar, a gente vai... Eu falava, e o que tu queres fazer lá? Não, eu quero fazer isso, e já vamos aproveitar para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu tentava, né, já estruturar na minha cabeça de tal forma que eu conseguisse fazer o que ela, né, agradar ela, mas sempre tinha, ela falava assim, mas sempre vai ter um mais, né? Só vou precisar parar uma horinha, né, enquanto vou te deixar aqui, eu vou ali, vou fazer uma reuniãozinha e tal. E nessas reuniões, né, nessas brincadeiras, seja qual for o negócio, seja às vezes um café, que nem tu falou, tomar um café e conversar com fulano. Eu gosto muito de trocar experiências, né? O cara fala, pô, Luiz, eu queria tomar um café contigo, falaram para mim que eu tô indo para Jaraguá, tem uma ideia aí de desenvolver algo aí, mas falaram para mim trocar uma ideia contigo. Eu falo, claro, vem aí. Para quê, né? Para que eu escuto ele falar sobre o que ele pensa em construir, o que ele pensa em fazer, e já vou dando as minhas dicas. Ah, poxa, dá para fazer assim. Pô, se tu fizer assado, tu vai melhorar, né? O teu resultado vai ser melhor aqui, aqui, aqui. E a pessoa, mas tu nem vai participar, tu já deu ali, tu já ensinou. Mas é que é tão natural de querer fazer com que ele prospere também, no sentido de, nossa, vai fazer um café, olha, coloca em tal lugar, na rua tal, vai lá dar uma olhada no café tal e tal, olha como eles estão, né? Vai lá dar uma olhada o que deu certo ali, o que não deu. Às vezes conecto as pessoas, falo assim, como é que eu vou chamar um cara para bater um papo com a gente? Aí tu traz outro e fala assim, conta um pouquinho da tua história aqui, o que deu. No começo eu sofri um monte assim, assado. Aí o outro já fala, era bem o caminho que eu tava indo. Eu só pedi para ele vir aqui, exatamente, eu não quis falar nada, mas tu já percebeu. Se tu for por esse caminho, vai sofrer como ele. Não precisa, cair no mesmo buraco que a gente viu alguém cair. Se a gente viu, a gente fala, não, ali tem um buraco, vou desviar, vou passar. Então... Ouvir outras histórias, outras histórias não significa que ele tá certo, ou que se fizer igual vai dar certo, ou vai dar errado. Mas assim, tu pegar esse conhecimento, tentar adaptar e tentar fazer do teu negócio, aprimorar ele e afinar, eu adoro fazer isso, seja no meu negócio, no de qualquer pessoa. A gente brinca, adaptar com o negócio dos outros é fácil. Mas é que eu gosto, mas até a ideia de poder contribuir trazendo outra pessoa que está no mesmo mercado que ele, para dizer assim, troca uma ideia, quis que tu viesse aqui falar comigo por causa dessa pessoa, né? Fala para ele, né, das tuas dores e tudo mais, para que ele também não sofra, ou que ele faça aprimoramento e tal. Então, eu gosto muito, a gente acabou diversificando nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente. Lá em casa é assim, a gente tem o nosso custo normal, nosso custo mensal de família, e aí eu brinco com a Jazz, com a minha esposa, de que todo o valor a mais, fora o nosso ponto de equilíbrio, ele vai voltar para investimento. E que tipo de investimento? A gente vai entrar junto num negocinho pequenininho, a gente vai comprar um negocinho aqui, as crianças já estão brincando. Eu ia perguntar isso, os filhos já brincam de fechar negócio? Já. Então, a gente faz questão deles participarem, nos últimos 12 meses, de algumas aquisições eles acabaram participando. Então, para quê? Né? 9 anos e 12 é muito novo, não é? Mas eu, comecei com 4, né? Então, tipo, e não que eu comecei assim, vai lá, mas eu comecei assim, escutando. E as perguntas que eles fazem são interessantes, porque assim, por que ele falou isso? Por que você falou isso, sendo que a gente
sabe a realidade, né? Dá pra... Não, só fiz para testar. Eu percebi, não falei nada, mas realmente ele veio, né, numa negociação. A gente fala, e sim, e assado. E às vezes tu fala, dele, filho, eu não vou comprar isso aqui à vista, eu vou pagar em 10 vezes. Mas se for à vista? Daí ele falou, mas por que você pediu isso à vista se você não ia? Não, calma. Se eu quisesse buscar, se ele me desse um bom desconto, o pai teria esse recurso aqui de buscar no banco. E aí, às vezes ele não tem esse acesso, e eu tenho esse acesso. Então, se eu busco esse acesso e ganho algo de spread, que a gente chama, ele falou, nossa, gostei. Mas um dia eu fui chamado na escola dizendo assim, teu filho tá negociando cartinhas de jogo. Eu falei, não, filho, na escola não pode, tem as regras, né? Mas ele tem, né, já com 9 anos, mas eu vendi. Ela falou, não, daí tem que tomar um cuidado. Então, mas é importante, né, estimular esse espírito empreendedor e falar falar de educação financeira, falar de dinheiro, porque é um tabu para muitas famílias ainda, né? E aí a gente vê que lá na frente acontecem até alguns problemas por conta disso, mas eu acho que falar de dinheiro, falar de finanças, de planejamento, tudo isso é muito importante. Os filhos do Luiz, então, se vão comprar um tênis, o vendedor tem que estar preparado. Aí o vendedor fala brincando assim, mas é negociador. Cara, eu nem entrei, eu deixei ele vir negociar. Já deixei ele vir negociar. Não sei por quê, tem uma influência aí. Bom, Luiz, eu acho que foi muito inspirador, vários insights. Você falou aí da importância, né, de ouvir outras histórias, buscar inspirações. Então, com certeza, para quem é investidor ou para quem está pensando em entrar para esse mercado, ou para quem está pensando até em se reposicionar na carreira, começar um novo empreendimento, a tua fala foi muito importante. E também eu acrescentaria, porque eu também sou empreendedora, eu acrescentaria que é esse brilho no olho, né? Então a gente vê brilho no olho no que você fala, a gente vê brilho no olho no que você faz. Como você falou, muitas vezes só de você conectar uma pessoa, apresentar uma pessoa para outra, ali já gera um negócio, já gera uma conexão, e você participou disso, né? E é isso que faz o teu olho brilhar, pelo que eu senti hoje aqui na nossa conversa. Então, muito obrigada pelas dicas, pelos insights, pelas inspirações. E eu queria que você falasse também um pouquinho agora de como que a gente pode se conectar contigo, aonde que a gente encontra o Luiz. Você falou muito da empresa, mas é a Ingetec, né? Para quem não te conhece. Então, as redes sociais da Ingetec, o site da Ingetec sempre tem muitas informações de imóveis, né? E oportunidades também. Mas o Luiz, aonde que a gente encontra e como é que a gente pode se conectar contigo? Eu tô no Instagram, né, é Luiz Sérgio _JR, né, de Júnior. Então, Luiz Sérgio _Júnior no Instagram. E no LinkedIn, Luiz Sérgio Dias Pereira Júnior, vai me encontrar lá, né, nos dois veículos a gente tem atualizado tudo que a gente pode no sentido de negócios, né. O mercado imobiliário vai ser sempre a nossa veia principal, mas ali tem muito conteúdo com relação a novos negócios, principalmente nessa parte do mercado de luxo, turismo, né? A gente vai bater muito forte em investimentos de turismo, porque a gente está acreditando nessa veia. A gente está acreditando no mercado imobiliário, mas daí não no sentido de tijolo, mas na parte de desenvolver, seja spa, seja hotéis, né? Seja a parte mesmo do apartamento normal, restaurantes, a gente gosta muito de fazer o BTS, né, o Build Suite. Então, tipo assim, a gente construir contratos para 10, 15 anos para um restaurante. Então, se precisa de um restaurante aqui, se precisa de um posto de gasolina, se precisa de uma loja de conveniência, a gente sabe quem trazer. E a gente traz essa pessoa dizendo assim, a gente já fez uma pesquisa de mercado e aqui vai encaixar o teu negócio. Ah, Luiz, mas tu constrói para mim? Eu construo. Então, é o nosso dinheiro dentro do real estate, que é o mercado imobiliário. E até essa gestão de patrimônio também, né? Quem quer essa... Isso, que a gente tem dentro já da Ingetec, né, por história, a gente chama de gestão de carteira de locação, é uma renda recorrente. Mas quando as famílias elas atingem já um outro patamar de investimento, aí eu estou falando de números às vezes um pouco maiores, para as famílias que já têm uma carteira. Tem muita família que vai estar escutando agora, que às vezes ou não me conhece, ou não conhece a Ingetec, mas que já tem um patrimônio considerável. Mas às vezes está passando de uma geração para outra e começa problemas básicos, assim, puxa, eu preciso retificar minha matrícula, preciso dar uma reajustada no aluguel porque está 6 anos defasado e tudo mais. Mas quando tu olha que ela tem uma carteira muito grande, a gente até recomenda uma estruturação um pouco mais profissional, que é o fundo imobiliário. A gente chama de fundo exclusivo,
né? Então traz esse patrimônio para um fundo exclusivo. Mas eu não vou ter outro sócio. Não, exclusivo, é teu. Nossa, desmistificar esse momento de famílias que têm muito patrimônio e falar assim, olha, até fazer isso vai te dar um benefício, seja ele tributário, assim, assado, tal, mas daí tem que sentar, olhar cada caso. Cada caso, Fica né? o convite aqui, né, para quem tem esse tomar patrimônio. Um cafezinho, então, chama para tomar um café, eu adoro o café. Muitos cafezinhos que já terminaram em excelentes negócios, geralmente né? dá match. Dá negócio. Obrigada, Luiz. Quer deixar mais alguma mensagem? Só agradecer, né, eu tenho essa trajetória, desde quando... eu tô casado, vai fazer 15 anos esse ano. E a gente brinca que a gente criou uma empresa, eu e minha esposa, uma administradora, e a gente falou assim, a gente vai ser sócio na administradora e todo o investimento vai ficar nessa administradora, né? E daquele momento em diante a gente falou assim, vamos chamar um sócio para estar junto conosco, que é Deus, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito, né, fervoroso. A minha crença, a minha fé. Eu dedico tudo que eu conquistei, né? Já tive altos e baixos, né? Se fosse para falar assim, Luiz, quais foram os piores momentos nesses 22 anos? Já tive momento de, puxa, desespero, puxa, não sei o que fazer amanhã, o que todo mundo tem, né? Eu duvido que uma pessoa que, por maior patrimônio que ela tenha, ela não passou por um momento onde ela testou a fé dela, seja saúde, ou seja profissionalmente, ou seja familiar, né? Mas antes de casar, eu sempre deixei claro para Jaz que eu tinha 3 pilares, né? Que eles são inegociáveis. Um é Deus, e ela também, então isso casou muito já de cara. Outro é família, ela também, então esses dois sustentam, e depois veio o trabalho, né? Eu ainda brinquei com ela assim, olha, a minha vida nesse mercado ela é bem dinâmica. Tu tá me conhecendo agora, a gente tá namorando aí há 2 anos e pouco, a gente vai casar, mas assim, se tu quiseres que eu mude, tu teria que me falar agora, porque eu estaria disposto a sair dessa dinâmica e tentar buscar um concurso público. Eu lembro até hoje que tinha um concurso do Tesouro Nacional, né, que o valor era, sei lá, na época, alto, e aí eu falei, a gente pode ter essa estabilidade, ou a gente pode vivenciar um momento, às vezes vai ter momentos de montanha-russa, para cima, para baixo, só que o mais importante é que se a gente estiver juntos, de mão dada, e orando para que Deus, a gente brinca lá, onde 2 ou mais estiveres ali, né, pode pedir que eu vou te... E é realmente assim, ó, em 15 anos, tudo que a gente pediu, a gente conquistou. E assim, é graças a ele, é tudo por ele, né, e eu bato muito nessa tecla de dizer assim, tenham fé, acreditem em Deus, e ele muda a tua história. Mas, claro, tu tem que andar reto, né? Se tu desviar... Faça a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Ele vai fazer a dele, mas tu tem que estar na retidão. Então, mais uma, além do brilho no olho, ali vamos acrescentar a fé, né? E acho que a gente conclui ali o que um empreendedor representa, né? E o que a tua trajetória também representa, né? Então, Luiz, muito obrigada. Obrigado, foi inspirador, foi incrível, muitos insights, muitas dicas. E para quem quiser saber mais, para quem quiser te acompanhar e se conectar contigo, então, Instagram, repete ali o arroba. Luiz Sérgio, _JR. E também no LinkedIn, e também as redes sociais da Ingetec, na Ingetec, né? A Ingetec é família, né? Tá lá meu pai, tá fazendo 70 anos, eu brinco que ele não larga o osso. Mas a gente tem uma fala sobre honrar pai e mãe, né? Tu tem que honrar, isso tá na Bíblia. E aí ele falou para mim assim, poxa, eu sei que eu te prometi, entregar o bastão para ti. Lá com 35 anos ele falou, Luiz, quando tu fizer 40 eu vou te entregar. E ele até brinca assim, mas eu te entreguei? Eu não te entreguei? Eu falei, não, até tu me entregou, mas... Ficou segurando um pouquinho eu precisei desplugar, porque ele falou assim, se eu sair, isso aqui é a minha vida, entende? E quando eu ouço isso, quem fundou? Quem criou isso tudo? Não foi ele? Foi. Eu só aprendi com ele, né? Foi um grande mestre, e que fez com que eu tivesse esse sucesso que eu acredito que eu tô tendo, graças a Deus, mas com o aprendizado dele. E eu falei, pai, eu só preciso de uma coisa para seguir 2024. Qual? A tua bênção. Aí ele falou, então, Deus te abençoe. E a gente foi embora.
Muito legal, uma história muito inspiradora e uma paixão aí que passa de pai para filho e que, pelo visto, os filhos agora também estão bem inspirados, Mas né? eu deixei uma pessoa, meu braço direito, meu pai, que é pai, né? Mas eu deixei um braço direito lá na empresa que roda há 3 anos, reloginho, que é a Jasleide, né? Minha esposa. Sim. A parte operacional. Eu brinco, né? Eu sou comercial, mas a disciplina e a organização que ela tem fez com que a gente também tivesse sucesso. Nos últimos 3 anos, a organização que ela botou a empresa, a companhia, né? O meu pai é grato, eu também. Por isso que os dois estão lá. Os dois estão juntos lá na empresa e eu resolvi esse ano me aventurar. Fica tudo em família. Então, muito obrigada, Luiz, e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.